Olá para todos, mais uma vez, e vamos a mais um estudo. Como provar para as testemunhas de Jeová que Hades e Seol não é apenas sepultura comum da humanidade, como eles ensinam? Hades, na mitologia grega, era o deus do submundo. Dominava a região para onde iam os mortos, na mitologia. Então, este nome na Bíblia passou a ser sinônimo de inferno. Hades, no grego, ou Seol, no hebraico, pode significar sepultura comum da humanidade também, buraco, cova, inferno literal, né, lugar inferior, que é inferno literal. E o inferno que a Bíblia se refere ao lugar para onde vão os perdidos antes de ir para o lago de fogo, que é o Geena, ou Geena, como queiram. Toda vez que você ler a palavra Hades no Novo Testamento, ou Seol no Velho Testamento, você precisa ver o contexto para ver o que se refere. O contexto vai definir o real significado desta palavra naquele texto que você está lendo. Vamos ler um trecho da parábola do rico e Lázaro na tradução Novo Mundo, ATNM, das Testemunhas de Jeová, onde lá mesmo distingue sepultura e Hades como podendo ser duas coisas distintas naquele texto ali, naquela situação ali. E depois vamos explicar por que esta parábola, ainda que não seja real por parte de alguns, mas retrata uma realidade que é uma pedra no sapato das testemunhas de Jeová e do Adventismo. Ainda que não seja real, mas é uma história que retrata a realidade. Vamos ler na tradução Novo Mundo, de 1986, Lucas 16, verso 22 e 23. Veja na sua tela na tradução Novo Mundo, de 86, se referindo à morte do rico e o Lázaro. Ora, no decorrer do tempo, morreu o mendigo e foi carregado pelos anjos, para a posição junto ao seio de Abraão. Também o rico morreu. Agora veja aí. E foi enterrado. Na Almeida Revista Corrigida diz sepultado. Mas é a mesma coisa. Enterrado e sepultado é a mesma coisa. Agora preste atenção no verso 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento. Veja, o rico foi enterrado e no Hades ergueu os olhos em tormento. Dois lugares distintos. Para Hades, vê ali a sepultura e o inferno, porque ele abriu os olhos em tormento. E já na tradução de 2015 diz sepultura e na de 1986 diz Hades. Então fica claro até para eles que sepultura e Hades, dentro deste contexto, é a mesma coisa. Então fica claro até mesmo para eles que sepultura e Hades, dentro deste contexto, Hades pode ser sepultura e pode ser inferno. No mesmo texto e na tradução da Bíblia deles. Na tradução TNM de 2015, substituíram a palavra Hades por sepultura. Mas de qualquer forma, está na mesma. Agora, será se esta parábola é algo real? É literal? Ou é uma simbologia? Eles negam que seja literal. Da mesma forma que o Adventismo também. Porque lá vai contra a mortalidade da alma, o sono da alma, que é o falso ensino que eles dão. Mas ainda que esta parábola seja simbólico, ela retrata uma realidade que existe vida e consciência após a morte. Alguns acham que é literal, porque é a única parábola que cita o nome do personagem, Lázaro. Mas, por outro lado, não existe nenhuma regra para que uma parábola seja considerada real. Parábola quer dizer comparação. Mas na tradução Almeida Revista Corrigida,
que é a Bíblia mais usada, lá não diz, no texto não diz parábola. Parábola do rico e Lázaro está no título da parábola, mas na narrativa ali não diz parábola. Parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade. Alguns acreditam no argumento que no Velho Testamento os salvos ficavam no seio de Abraão, que ficava na divisa com o inferno. Tinha só uma valeta no meio que dividia. E então eles dizem que quando Jesus ressuscitou, ele levou aquelas pessoas para o céu. Mas a Bíblia não tem o menor argumento para crermos nisso. Tem aquela parte que Paulo diz que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Então alguns tentam associar aquela passagem a isso que está na parábola do rico e Lázaro, para dizer que os salvos no tempo do Velho Testamento, antes da ressurreição de Cristo, ficavam nesse lugar seio de Abraão na divisa com o inferno. Mas essa passagem lá de Efésios, que Paulo disse, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, não tem nada a ver com isso aqui. Não vou falar aqui porque o assunto não é este. Quem não crê que seja real, argumenta que é estranho o inferno ficar do lado do céu, um vendo o outro. Bom, quanto a isso, eu dou razão, porque o céu, ou o seio de Abraão, onde ficavam os salvos, ficar na divisa com os perdidos, um vendo o outro, é algo bem estranho. E eu respeito quem acredita, mas eu não acredito que isso é real. Eu acredito que é uma parábola, mas os ensinamentos ali é real. Mesmo sendo parábola, mesmo sendo real ou não, o ensino é real. Existe vida e consciência após a morte, tanto para salvo quanto para os perdidos. João viu as almas dos mártires da grande tribulação no céu, de forma consciente, em Apocalipse 6, verso 9. E também João viu a grande multidão, Apocalipse 7, verso 9. A grande multidão também é os mártires da grande tribulação, aqueles que morrerão por negarem a religião do anticristo. Então, eles vão ser mortos e vão para o céu de forma consciente. Eu acredito, porque a Bíblia dá base para isto, literalmente, que existe consciência após a morte. Aqueles que não acreditam têm que distorcer e tirar o sentido literal dos textos que nos prova isso. São textos literais de Apocalipse, são textos literais onde seitas, como TJs e Adventistas, distorcem para se adequar aos falsos ensinos de sua seita, né? Mas eu acredito sim em consciência após a morte. Acredito no estado intermediário, que tanto salvo quanto perdido, quando ele morre, ele fica no lugar intermediário, aguardando a ressurreição do corpo. Não é o novo céu e nova terra, e para os perdidos também não é o Guiena, que é o lago de fogo para o juízo final. Né? Fica claro. É isso aí, então. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva aí. Até o próximo.